Olá, olá pessoal, boa tarde. Boa tarde aí, caros alunos, caros concurseiros. Vamos começar aí mais uma transmissão, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, Rodrigo? A gente vai discutir no final as especificidades aí relacionadas à legislação de Goiânia, mas eu vou tratar de forma geral também. Vou tratar na Lei Complementar 116 e no Decreto-Lei. Então, uma parte da transmissão é só aplicável para Goiânia, mas o começo, a primeira parte da transmissão, ele é aplicável para todos os municípios, né? Porque eu vou dar uma visão geral sobre a base de cálculo do ISS aí no serviço de construção civil, beleza? Então, pessoal, vamos aí compartilhar. Vamos aí compartilhar a transmissão com os seus seguidores, vamos ajudar a divulgar aí meu canal no Periscope. E se você está gostando vamos ficar apertando aí a tela, né? Vamos ficar apertando a tela, esses coraçõezinhos, vamos aí, né? Isso me dá mais idade aqui no Periscope e é uma maneira de eu controlar, verificar se a transmissão de vocês está ok, ok? Então não vamos deixar de parar de subir esses corações, hein? Vamos ficar apertando aí a telinha. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar a tratar do tema de hoje, que é o tema sobre base de cálculo do ISS na construção civil. Vamos parar um pouco as mensagens, porque isso me desconcentra. Aí no final eu abro para tratar das dúvidas, ok? Né? Se vocês ficarem antecipando temas, isso me desconcentra. Pode ter certeza que eu vou tratar aí dos principais temas da base de cálculo do ISS na construção civil. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, primeiro, base de cálculo do imposto. Base de cálculo do imposto, como fato gerador, contribuinte, tem que estar previsto na lei complementar, né? Na lei complementar de normas gerais que trata desse imposto. No caso do ISS não é diferente, né? O ISS é um imposto de competência municipal, então esse tema, a base de cálculo, tem que estar previsto na lei complementar de normas gerais. E a lei complementar de normas gerais do ISS é a lei complementar 116. Mas professor, onde que está previsto na Constituição a necessidade de a base de cálculo de um imposto estar previsto na Lei Complementar de Normas Gerais? Lá no artigo 146, a gente já fez uma transmissão ao vivo sobre o artigo 146 e dos temas reservados à Lei Complementar no direito tributário. E lá no artigo 146, inciso 3, a linha A, fala que o tema base de cálculo para impostos, no caso o ISS é o imposto, tem que ser tratado em lei complementar. No caso do ISS, ele tem uma lei complementar de normas gerais só para ele, né, o imposto chique, o ISS, como o ICMS também, que é a lei complementar 116. E lá no artigo 7º, parágrafo 2º, trata sobre as possibilidades de dedução da base de cálculo do ISS. E qual é o caso em que há a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS, que é o que a gente vai tratar aqui, em relação ao serviço de construção civil. No ISS, a possibilidade de dedução da base de cálculo é excepcional. A regra é que a base de cálculo não tenha nenhuma dedução, seja a receita bruta de serviço sem nenhuma dedução, exceto os descontos, abatimentos. Mas na própria Lei Complementar 116 há uma previsão de possibilidade de deduzir da base de cálculo os materiais fornecidos pelo prestador. Então já na Lei Complementar 116, no artigo 7º, parágrafo 2º, que a gente vai ver agora, né? Vamos ver aqui na telinha. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Artigo 7º da Lei Complementar 116, ok? Olha a abinha ali. Artigo 7º fala da base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Mas se a gente olhar o parágrafo 2º, deixa eu subir mais aqui, centralizar ele. Olha aqui, ó. Olha o parágrafo 2º.
Ele fala, ó, não se incluem na base de cálculo do ISS de qualquer natureza o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviço anexa, que são os serviços de construção civil, construção, reforma, demolição. E eu tenho o item 2 vetado, que a gente vai discutir logo logo sobre esse item 2. Vamos voltar aqui. Então, pessoal, repara que a base de cálculo do ISS, a regra é o preço do serviço sem nenhum tipo de dedução. Só que no caso da construção civil, já na própria Lei Complementar 116, há a possibilidade de deduzir dessa base de cálculo os materiais fornecidos pelo prestador. Aí gera uma dúvida em relação ao item 2. O que é o item 2? É as subempreitadas. As subempreitadas, no texto original da Lei Complementar 116, havia a possibilidade de deduzir as subempreitadas e esse item foi vetado pelo presidente à época da sanção, à época da publicação aí da Lei Complementar 116. Então, hoje, de forma expressa na Lei Complementar 116, só a previsão de dedução dos materiais fornecidos pelo prestador. E em relação à subempreitada, aí eu tenho duas correntes. A corrente que considera que não é possível deduzir as subempreitadas. Por quê? Porque esse item não está previsto, não há previsão na Lei Complementar 116 e que esse item até foi vetado. Porém, a outra corrente, que é o entendimento atual do STF, é que é possível sim deduzir da base de cálculo do ISS as subempreitadas. Por quê? Porque no Decreto-Lei 406 de 1968, que era a antiga lista de serviço, tem previsto a previsão no seu texto, no artigo 9º, parágrafo 2º, que trata de base de cálculo, a possibilidade de dedução da subempreitada. Mas como assim, professor? Você está resgatando a vigência desse Decreto-Lei 406, principalmente nessa parte que trata de base de cálculo? Eu não estou resgatando sua vigência, ele nunca foi vigorado, ele nunca foi revogado. Para essa corrente, esse dispositivo não foi revogado, né? Por que não foi revogado? Primeiro, não há nenhuma revogação expressa no texto da Lei Complementar 116, não há nenhuma revogação expressa. Fala, o artigo 9º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 406 de 1968 foi revogado, e nenhuma revogação tácita. Por quê? Porque não há nenhum dispositivo falando que é proibido a dedução da subempreitada. Então, o entendimento hoje do STF é que é possível a dedução das subempreitadas da base de cálculo. Por quê? Porque esse dispositivo não foi revogado tácita e nem expressamente pela Lei Complementar 116. Aí a primeira corrente fala, foi sim revogado. Por quê? Porque havia previsão no texto original da Lei Complementar 116 e ele foi vetado. Então isso seria como se tivesse sido revogado expressamente lá o artigo 9º, parágrafo 2º, lá do Decreto-Lei 406 de 1968. Vamos ver como que é esse dispositivo? Eu coloquei aqui na tela para vocês. Vamos ver aqui como que é esse dispositivo do Decreto-Lei 406 de 1968. Vamos aqui para a telinha. Opa. Vamos lá. Esse daqui é o texto do Decreto-Lei 406, ali na binha 6. Eu estou no artigo 9º, parágrafo 2º, tá? Na de serviço a que se refere os itens 19 e 20, que tratam da construção civil, da lista anexa, o imposto será calculado sobre o resíduo das partes subempreitadas tributadas pelo imposto. Então, aqui há a possibilidade, vamos voltar para mim, possibilidade pelo Decreto-Lei 406 de reduzir a subempreitante, que é
a F encampa atualmente que é possível a dedução das subempreitadas devido à sua não revogação, tanto tácita quanto expressamente, ok? Porém, vários municípios, na verdade a maioria dos municípios na STF, adota a primeira corrente de que não é possível a dedução das subempreitadas porque não há uma previsão na Lei Complementar 116 e consideram que o Decreto-Lei 406 de 68, nesse dispositivo que trata da base de cálculo, foi revogado. Ok? Então essa corrente é a corrente adotada pelo município de Goiânia, é a corrente que é adotada pelo município de Niterói, por exemplo, né? Quem estudou aí para o município de Niterói, né? Quem se tá travando, sai e entra de novo, ok? Porque para mim tá bom aqui, beleza? Então, se tá ruim a transmissão para alguém, entre e sai de novo no Periscope. Se perder alguma parte, assista na retransmissão, ok? Então, a corrente adotada pelo município de Goiânia é que não é possível a dedução da subempreitada. Para o município de Niterói também, para a grande maioria dos municípios, não é possível a dedução das subempreitadas. Por exemplo, para o município de São Paulo, é possível deduzir as subempreitadas. Então, aqui no município onde exatamente, é uma maneira de enxergar. Exatamente, porque a subempreitada também é uma prestação de serviço que já é também tributada pelo ISS, ok? Mas qual é o argumento utilizado pelos municípios que defendem a segunda coisa de que não é possível a dedução da subempreitada? É que o ISS é um imposto cumulativo. O ISS, eu não adoto o princípio da não cumulatividade, como é com o ICMS e com o IPI. O ISS é um imposto cumulativo. Olha a alíquota menorzinha do ISS, no máximo 5%. Você pega, resgata historicamente o IVVC, né, o Imposto sobre Vendas e com o imposto ICM, que é antes ainda do ICMS. Era um imposto cumulativo que incidia em cascata e a alíquota era menorzinha. Então, normalmente, impostos cumulativos, eles têm a alíquota menor. Então, o ISS, ele é um imposto cumulativo. Ele é um imposto cumulativo. Por isso que a alíquota é pequena. Pega o PIS e COFINS no regime. O PIS e COFINS no regime cumulativo, a alíquota é pequena. Aí você adota o regime não cumulativo, a alíquota aumenta. O fato de você possibilitar se creditar alguma deduzir alguma coisa da base, normalmente, só que o ISS, a alíquota é pequena. Por quê? Porque o ISS, na sua essência, tem acumulatividade. O que é imposto essencialmente não. Beleza? São Paulo, que a linha que é possível deduzir as subempreitadas. Quem já estudou aí que era possível a dedução das subempreitadas da base de cálculo do ISS. Ok?